Olá, paz, tudo bem? Graças a Deus por mais esta oportunidade. Hoje, 10 de maio, um dia muito especial, comemora-se o Dia das Mães. Parabéns a todas as mães que me assistem aqui no canal. Quero dedicar-lhes um texto da Palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 a seguir. Esse texto da Palavra de Deus vai falar de uma mulher, seu nome Ana. Ana era esposa de Eucana, um homem que servia a Deus, bem como Ana também servia a Deus. Era Eucana, esposo de Ana e de Penina. A Palavra de Deus diz que Ana era uma mulher muito amada pelo seu esposo. Eles anualmente iam até a terra do Senhor para lá sacrificar, oferecer sacrifícios de adoração ao Senhor Deus. A Bíblia diz que Ana era humilhada por sua companheira, a outra esposa de Eucana, chamada Penina, pelo fato de Penina ter dado a Eucana filhos, enquanto Ana não podia gerar filhos. A Bíblia Sagrada diz que Ana, apesar de ser uma mulher muito amada pelo seu esposo, ela se sentia extremamente humilhada. E vale aqui ressaltar que não gerar filho naquela época representava ser castigada, amaldiçoada, e por esta e outras razões, qualquer mulher que não gerasse filho era, portanto, considerada alguém desprezível. O que nós vemos de diferença na vida de Ana é que, apesar de ela não poder dar filhos ao seu esposo Eucana, a Bíblia diz que ele o amava muito. Um dia Ana vai até o templo do Senhor, vai até a casa do Senhor. Em uma dessas visitas em que seu esposo ia oferecer sacrifícios ali na casa do Senhor, ia para adorar ao Senhor, ele com os seus filhos e as suas mulheres, a Bíblia Sagrada diz que Ana vai aos pés do Senhor e apresenta ao Senhor a sua tristeza, apresenta ao Senhor a sua dor. A Bíblia Sagrada diz que Ana vai orar e ela se derrama aos pés do Senhor. A Bíblia diz que ela chora, ela ora e com o seu coração se derrama diante da face do Senhor em oração. Tal fora o seu momento de intimidade e comunhão com Deus em oração, que o sacerdote Eli, vendo ela nesse estado emocional, julgou Ana como uma embriagada, ao ponto de dizer: larga esse vinho, como quem diz, larga essa cachaça, mulher. Mas o que ele não sabia é que Ana estava derramando-se na presença do Senhor. Ela não estava embriagada, antes estava se derramando diante os pés do Senhor, apresentando ao Senhor a sua tristeza, o problema que se arrastava ao longo dos anos e que lhe tornava, portanto, uma mulher infeliz. A Bíblia Sagrada diz que Deus ouviu a oração de Ana e a palavra do Senhor diz que ele, o Senhor, respondeu. Tal fora a resposta que o Senhor lhe dera, usando inclusive o próprio sacerdote Eli, para dizer: vai em paz e seja feito conforme o desejo do teu coração. E a Bíblia Sagrada diz que ela sentiu Deus falar com ela, sentiu Deus ouvir a sua oração. Saiu dali já não mais triste,
já saiu daquele lugar com o coração jubiloso. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer, a partir do versículo de número 20 do capítulo 1 de 1 Samuel, que tendo passado um tempo, esta mulher chamada Ana, ela engravidou e deu à luz a um filho. O que me chama a atenção nesse texto da palavra de Deus é algumas coisas que eu gostaria de pontuar com você. São algumas coisas que eu gostaria de pontuar para você. Primeiro, esta mulher era uma mulher temente a Deus. Ela buscava o Senhor, ela adorava o Senhor e ela estava enfrentando um problema. Ela não gerava filhos. Aí você vai dizer, mas isso é normal? Algumas mulheres, elas não geram filhos mesmo. Mas se você for na palavra de Deus, você vai encontrar momentos em que a palavra do Senhor diz que Deus foi quem fechou a madre de Ana. Versículo 5 do capítulo 1. O Senhor que fechou a madre de Ana. Aí você vai questionar, mas como Deus pode fazer isso? Bem, Deus muitas das vezes, Ele trabalha de uma forma que nós não compreendemos, mas sabemos que o que Ele faz é perfeito e sabe fazer muito bem. Aprendemos logo de início a nos submeter ou nos alegrar e nos submeter na perfeita vontade de Deus, acreditando que nada acontece na nossa vida sem o consentimento de Deus e sem que não haja um propósito muito maior de Deus para a nossa vida. Deus fechou a madre de Ana e provou a sua fé. Ana poderia ter se desesperado, Ana poderia ter olhado para esse problema como um problema insolúvel, quem sabe se deprimido, quem sabe se desesperado, quem sabe largado o seu esposo, enfim, ela poderia ter tomado N decisões quanto ao quadro em que ela se encontrava. Mas o que nos chama a atenção é que Ana, diante de um problema que para ela e para a ciência, para a medicina da sua época não podia resolver, ela vai aos pés do Senhor. Aprendemos com Ana a apresentar a Deus os nossos problemas, confiar nele e saber que ele tudo pode fazer. A Bíblia Sagrada diz que enquanto Ana era zombada por sua parceira Penina, ela orava a Deus. Então aprendemos também com Ana ter paciência, não revidar o mal com o mal. Se alguém te critica, despreza, menospreza, saiba em silêncio responder. Aprenda a entregar nas mãos do Senhor e confiar no Senhor, que no tempo certo Deus dará a resposta e fará a obra. Esta Ana se tornara mãe de Samuel. Samuel, o grande profeta Samuel, um dos maiores profetas de Deus na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que Ana então se alegra no Senhor, e o seu útero, que outrora estava seco, e a sua madre, que outra hora estava fechada, o Senhor fertilizou aquele útero, o Senhor deixou saudável e o Senhor abriu a madre de Ana, ela engravidou e deu à luz ao tão desejado filho, que não era apenas um filho, mas era um projeto de Deus. E que grande homem de Deus se tornou Samuel. Eu quero com esta passagem bíblica lhe dizer a você, mãe, e a todos os demais que me assistem, Deus está no controle de todas as coisas. Seja paciente, confie no Senhor. Há para Deus um tempo, e o tempo de Deus, o chamado Kairos, não tarda, nem tampouco falha, como muitos dizem.
Ah, Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, nem tampouco falha. Ele é Deus que age no momento e na hora certa. Para todo choro há um momento de Deus para enxugar tuas lágrimas. Há uma resposta de Deus para as tuas orações. Ser tu paciente, espera e confia no Senhor, porque as tuas orações Ele tem ouvido e Ele há de responder na hora certa. Que Deus te abençoe. Aprenda com Ana, levar os seus problemas a Deus, confiar nele e o mais Ele fará. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Vem, meu Deus, trabalhar o coração de quem me assiste neste momento. Que esta dor, que esta agonia, que esta tribulação, que este problema que esta pessoa está enfrentando, o Senhor venha ouvir o seu clamor e venha de encontro à necessidade desta pessoa. Meu Deus, abençoa a família dele e dela. Restaura-lhe a ordem, a paz, a alegria, a felicidade neste lar, nesta família e neste coração. Derrama as tuas bênçãos sobre o teu povo. É o que eu oro, te pedindo e te agradecendo no nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica com essa palavra e que o Espírito Santo te fortaleça para alcançar a tua vitória. Não esqueça, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e você estará recebendo estas mensagens de Deus para o seu coração. A paz do Senhor, Deus te abençoe em nome de Jesus.